Olá, queridos e queridas, e hoje eu venho aqui conversar, trazer uma conversa sobre atividades que desenvolvem a cooperação, porque juntamente com a cooperação a gente ajuda muito o desenvolvimento também do senso de justiça, do senso de equipe, do conjunto, do respeito para com o outro, dos limites para com o outro. Então, primeiramente, sempre temos que olhar para nós, para as nossas crenças, porque nós temos, principalmente no primeiro setênio, nós temos aí várias atividades de cooperação, haja vista que são os valores, são essas questões que são trabalhadas, é a vida, Em todos os setênios, trabalhamos isso, mas no primeiro setênio não há intelectualização, haja vista que esse intelecto não está liberto, essa capacidade de memorização, a parte racional do cérebro. Então a gente trabalha nos afazeres de casa, então nessa organização, nessa limpeza. Então a gente trazer as nossas crianças para junto de nós, esta convivência junto, porque não é obrigar a criança a limpar, a fazer tal coisa, mas quando a criança passa a viver com você, ela não fica excluída, por exemplo, ela não fica ali na televisão enquanto você limpa, enquanto você lava uma louça, enquanto você varre uma casa. Ela está ali te vendo, ela está ali vendo o que você está fazendo, ela está ali com você, mesmo que ela não esteja realizando junto. Chega uma hora que ela vai, pela própria imitação, pela própria modelagem, que é o que a gente faz, somos modelos, ela vai então aprendendo, a varrer uma casa, a lavar uma louça, a cozinhar. E muitas vezes nós temos muitas crenças limitantes, então de repente nós somos também aquela criança que foi excluída, desses afazeres, ou pela própria criança ferida dos adultos ali que cercavam, ou então, meu filho, minha filha vai aprender a limpar a casa. Imagina, não nasceu para isso, e a questão não é ter nascido para isso é uma questão da base, da gente viver, da gente saber, são bons hábitos, a construção da nossa higiene pessoal, da higiene do nosso ambiente, ou então a crença de que eu faço mais rápido, eu faço rapidinho, e então daí a gente não tem a paciência, a paciência que é esse olhar a médio e longo prazo, para que, por exemplo, essa criança lave a louça, ela vai lavar mais devagar? Ela está aprendendo. Não vai ficar perfeito? Não vai ficar perfeito. E a gente também não tem que cobrar essa perfeição. E que a gente também olhe para as nossas crenças, porque na grande parte das vezes, também inconscientemente, foi cobrado de nós perfeição, pelos nossos pais, tudo é sua obrigação, não fez nada mais além do que obrigação, nada estava bom o suficiente, e a gente então acaba que a gente reproduz, todas essas crenças e a gente então retira de alguma forma a criança do convívio, mesmo que não seja de uma forma direta, indiretamente a gente fica incomodado, desta criança estar ali querendo cooperar, querendo ajudar. Então, citei aqui algumas crenças das quais a gente não permite, esta convivência da criança.
As atividades também em roda, né? Então, rodas rítmicas, os movimentos, né, que a gente começa, seja de músicas, né, seja de movimentos mesmo, que a gente trabalha nessas rodas, né? Sejam as histórias que a gente conta, porque as crianças elas não aprendem através de um ensino abstrato, né? Mas através de histórias, né? Essas histórias é que vão ensinar, vamos dizer, este inconsciente, vão formar esse inconsciente, né? Mesmo porque a parte racional não está liberta neste primeiro setênio. Então, quando é pequenininho, né, até uns 2, 3 anos, 3 anos e meio, histórias mais curtas, né, porque a capacidade de concentração é curta também, né, então histórias curtas, rítmicas, né, que tragam alegria, que tragam ritmo. A partir dos 3 anos e meio, 4, os contos de fada, mas os contos de fadas, não esses que são interpretados de forma equivocada, né, de forma da qual as pessoas interpretaram, não, são os contos de fada mesmo que foram feitos lá de antigamente, que vão construir inclusive o bem e o mal dentro desta criança, né, de forma bem consistente, né, de forma que realmente e não colocando muitas vezes o lobo de bonzinho e o outro, né, de mal, e essa criança vai crescer inclusive confusa, né, em relação a isso, permitindo inclusive, por exemplo, abusadores sexuais ou pessoas mal que querem, né, que tem alguma intenção maldosa em relação às crianças, essas, né, foram colocadas ali de boas, né, para essa criança, principalmente nesse primeiro setênio, que é a construção, né, desse inconsciente, dessas crenças, né, das crenças absolutas, né, porque a criança nesta fase acredita em tudo que ela escuta, vê, através do tato, né, tudo então como verdades absolutas. Então, que mais? Né? Então, não fazer assim, tipo, filas, você é o primeiro, você é o último. Então, realmente as mesas redondas, né, onde a gente se olha, onde a gente trabalha, né, num conjunto. O brincar, né, o brincar livre, o brincar livre por quê? Porque este brincar livre traz para as crianças, elas vão trabalhando a criatividade delas, elas vão começando a criar as brincadeiras, né? Elas vão nessas brincadeiras cooperando umas com as outras, e não aquele direcionamento, né, em que você primeiro, você é o último, né, coloca um de melhor, o outro de pior, e muitas vezes inconscientemente. Então também constroem, né, não só esse sentimento, mas essa formação mesmo interna, né, do trabalho em equipe, do trabalho em conjunto, de um cooperar com o outro, e não é que então meu filho não vai saber competir. Ele inclusive vai saber competir de forma justa, de forma honrosa, né, de forma que as duas partes vão ganhar, né, independente daqui ganhar, vamos dizer literalmente numa competição a posteriori na vida dele, né, mas vai ser justa, vai ser honrosa, vai ser pelo seu próprio treino, pela sua própria prática, pela sua própria dedicação, né, e não por eu passar por cima do outro, ou não eu retirar o outro do caminho para eu poder vencer, né, ou então eu não saber lidar, né, com
com o trabalho em equipe, com a perda. Então, essas atividades em conjunto com o trabalho das nossas próprias crenças, né? Porque nós fomos criados, nós temos como referência esse tipo de educação, né? De fila, de uma competição que é aquela competição, né? Desde em salas de aula, em carteiras enfileiradas, você fez o desenho bonito e você não, né? Então a gente também desfazer essas crenças de críticas e elogios, né? A gente trabalhar para encorajar o fazer, né? A dedicação do fazer. E não precisa ser perfeito, não precisa ser bonito, mas o que precisa ser enfatizado é a dedicação, né, daquela criança, é a força de vontade, é o querer, é ela pegar e fazer, né? É isso que tem que ser enfatizado. E o fazer bem feito, né? Também isso tem que ser, isso é que tem que ser olhado, encorajado, né? O bem feito. E não, esse ficou bom, esse ficou ruim, esse ficou certo, esse ficou errado, né? Ainda mais nesta primeira infância. Então, quando a gente trabalha, então a gente também fazer o alimento junto, a gente sentar juntos para comer, né? Os rituais que são a gente trazer as músicas antes de comer, antes de pegar e fazer uma atividade de organizar as coisas, né? Então, por exemplo, antes de arrumar as coisas, arrumar, guardar e limpar, limpar todo dia, né? Então, para chamar, para trazer, né, essas crianças para a cooperação. Então, antes do alimento, né, a gente também cantar uma música ou simplesmente, né, um agradecimento à fonte criadora, a Deus, né, agradecer quem plantou, quem colheu, quem fez o alimento, nós todos ali que estamos comendo ele, né, que está nos nutrindo, está nutrindo o nosso corpo, a nossa alma. E então quando a gente trabalha, né, essas atividades, e desta forma a gente consegue contribuir, né, para a construção de seres humanos aí cooperativos, porque nós já nascemos cooperativos por natureza, e são as nossas crenças limitantes, ou o que a gente tem de referência, ou seja, os nossos padrões, o como foi com a gente, como foi que a gente foi educado, né? E sem julgamentos aqui de valor, né? Simplesmente a gente compreender que, né, foi desta forma, com o conhecimento, com a consciência que se tinha, a gente consegue, né, fazer aí esta contribuição, né? A gente vai transformando aí os nossos padrões, as nossas crenças, né, com muito amor, né, com muita honra e com muita compreensão, né? A gente compreende aí como que funciona a vida, este processo de evolução, né? Os períodos históricos em que vivemos, a consciência de cada época, né? E assim fica leve, fica fácil de transformar, né? Fica muito honroso e realmente amoroso. Então trago aqui algumas atividades, como sempre lembrando que não é questão de perfeição, né? É questão de realmente a gente se melhorar a cada dia, a gente ampliar a consciência a cada dia. E um grande beijo, um grande abraço. E a gente também não esgota o assunto aí nesses vídeos, mas a gente já traz aí várias coisas, diversas coisas, né, pra gente transformar. Um grande beijo, um grande abraço.